Bom, galera, vamos tratar agora da questão da liberdade e o libertarismo, tá? Um tema aí que envolve uma polêmica, discussão, uma das principais discussões aí da filosofia, e nós vamos tratar dele agora. Bom, a liberdade, tá, é um dos valores aí que a humanidade ao longo de sua história mais considerou. Ela é considerada, né, pela Declaração dos Direitos Humanos como um bem inalienável. Isso quer dizer o quê? Que ela é inseparável, ela deve pertencer aos indivíduos de forma plena. Isso está aí, como diz o texto, no artigo 5º da nossa Constituição, lá de outubro de 1988. A grande questão é, o que nós entendemos sobre liberdade e, em nome desta tal liberdade, o texto coloca aqui uma interrogação bem importante: quantos crimes foram cometidos e ainda são e continuarão sendo, tá? Então, será que a liberdade é aplicada de todas as maneiras? No artigo 5º da Constituição, no inciso 13, tá? Nós temos aí que ela é o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas pelas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Na prática, porém, todos podem escolher com liberdade a profissão que exercem ou vão exercer. E aí fica, né, a questão. Será que todos nós temos a liberdade mesmo de escolher o que vamos ser, de fazer o que devemos fazer, o que queremos fazer? Será que o cara que mora num bairro nobre, estuda numa escola particular em que a mensalidade custa 8 mil, 10 mil reais, ele tem a mesma liberdade de aprendizado do que um aluno que estuda na periferia? Será que todos nós temos os direitos iguais, como moradia, como alimentação, como saúde, de forma igual e assegurada por todos? Bom, na filosofia, o homem ele tem a liberdade segundo a sua vontade, desde que essa vontade, tá, galera, esteja aí relacionada com a interferência na vida do outro. Nós não podemos fazer simplesmente o que entendemos ou o que queremos. Nós devemos agir, tá, de acordo aí com as normas estabelecidas. Outra questão que coloca-se na filosofia: nós agimos com a nossa vontade ou será que nossa história está determinada? Será que existe um plano, um traçado histórico, um destino que está posto e nós só seguimos esse destino e tudo aquilo que nós fazemos não passa de uma vontade superior? Então, quando nós falamos em liberdade, vemos que o problema não é nada simples, não é nada fácil. Porque a liberdade numa democracia é fazer tudo aquilo que a lei permite. Ou seja, eu tenho uma liberdade condicionada. O Sartre, né, diria que nós somos livres porque temos escolha, fomos condenados a ser livres porque a todo momento nós escolhemos, né? Então, a liberdade, segundo Rousseau, como diz o texto aqui, é eu negar as minhas vontades particulares, os meus direitos particulares, em nome dos direitos da comunidade, em nome dos direitos da sociedade. Eu sou livre se eu fizer aquilo que a vontade geral determinar, aquilo que está posto na sociedade. Então, nós temos uma liberdade natural, segundo Rousseau, e uma liberdade civil. Ou seja, a liberdade natural é aquilo que eu quero fazer por minhas vontades, comer, beber em determinada situação, mas quando envolve a minha relação com a sociedade, eu tenho a liberdade civil, ou o que chama-se aqui de liberdade geral, que está mediada pela vontade geral. Ou seja, tá? Nós temos que obedecer às normas da sociedade para sermos livres. Bom, então, nesta situação de aprendizagem aqui, nas próximas
que nós teremos, nós vamos aí estudar a questão da liberdade, do libertarismo, da dialética, da autodeterminação, da causalidade, do destino, do determinismo, coisas que são envolvidas aí na relação da liberdade. Bom, aqui um exemplo, tá, de restrição de liberdade por meios políticos, o famoso aí ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que foi muito discutido aí por parte dos políticos nos últimos meses, né? Vocês já viram aí que tem políticos que defendem a instauração de um novo AI-5 que restringe a liberdade das pessoas, suspensão de direitos políticos, manifestações políticas, tá? Nós não devemos confundir, galera, liberdade com ameaça, com injúrias, com ameaças de morte, enfim, com mentiras, com as fake news, né? Todos nós somos livres para manifestarmos nossas opiniões, só que aqui no ato institucional de número 5 de dezembro de 68, nós tivemos aí, tá, uma série de restrições e de proibições e de punições indevidas por pessoas manifestarem-se contra os governos, tá? Então tivemos aqui pessoas sendo presas, torturadas e mortas por conta de serem proibidas de manifestar a sua crítica aos governantes. Ok? Então tiveram pessoas que cometeram sim atos ilícitos e foram presas, mas não cabe ao governo matar essas pessoas ou torturar jornalistas que apenas cumpriam o seu trabalho, ok? Nessa época, músicas tinha lá censura, tinham discos, né? Principalmente aí nos anos 70, início dos anos 80, que as faixas eram ouvidas e eram riscadas lá no vinil para que as pessoas não ouvissem determinadas músicas que os governantes achavam naquele período que eram músicas que eram contra o governo. Okay? Então tivemos aqui a suspensão de habeas corpus, tivemos aí o fechamento do Congresso Nacional, tivemos aí uma série de atrocidades contra a liberdade.